2 Reis, capítulo 23. O rei Josias renova a aliança. Podemos ler também 2 Crônicas, capítulo 34, de 29 a 33. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Yahvé. Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Yahvé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou compromisso com essa aliança. A reforma religiosa de Josias. Também podemos ler em 2 Crônicas 34, de 3 a 7. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada retirassem da casa de Yahvé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal, Assera e a multidão de astros chamados de exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimarem incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a cinzas, que lançou sobre as sepulturas do povo. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos conhecidos como sodomitas e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Asserá ou Assera. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá e desde Jeab até Berseba desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Yahvé, em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Hinom, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume de fazer. Exterminou todos os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao deus Sol e que ficava na entrada da casa de Yahvé, próximo da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do Sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam edificado no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor depois de despedaçá-los. Mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedron. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição e Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, o abominável deus do Sidônio.
a Quemos, o abominável deus dos Moabitas, e a Milcom, o abominável deus dos Amonitas. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas ao deus Baal e derrubou todos os postes e ídolos consagrados à deusa Assera e profanou os lugares onde estava enchendo-os com ossos humanos. Josias leva a reforma até o norte. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel e o altar construído sobre as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Contemplando-se ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali, no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar pagão, e assim o contaminou e o desonrou, segundo a palavra de Yahvé, proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Então o rei indagou: que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra esse altar de Betel. Então Josias ordenou: deixai-o como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram os seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que haviam nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocarem o Senhor a ira. Ele fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida retornou a Jerusalém. A celebração da Páscoa também podemos ler em 2 Crônicas 35, de 1 a 19. Deu ordem o rei a todo o povo, anunciando: celebrai o sacrifício de Pessá, que é a Páscoa, a Yahvé, o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito nesse livro da aliança. Ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Essa Páscoa foi celebrada a Yahvé, o Senhor, em Jerusalém no 18º ano do reinado do rei Josias. A lealdade do rei Josias. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médios, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira e com esse rigor, em cumprimento às exigências da Torá, a lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Nem antes nem depois do rei Josias houve um governador como ele que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá, a lei de Moisés. Contudo, o Senhor não desistiu do furor de seu santo e grande juízo contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o havia insultado. Então determinou o Senhor: eis que eu também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei esta cidade de Jerusalém, que escolhi para meu deleite, como também o templo do qual eu prometi. O meu nome permanecerá ali para sempre. A morte do rei Josias. Também podemos ler em 2 Crônicas 35, de 20 a 27. O restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito no livro dos registros históricos dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Assíria no rio Eufrates. Então, o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Seus oficiais transportaram o morto em seu carro real de guerra, de Megido até Jerusalém, e o sepultaram no seu jazigo de família. E o povo da terra aclamou Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai. O reinado e deposição de Jeoacás. Podemos ler também 2 Crônicas 36, de 1 a 4.
Jeoacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal bat Ismiahu, que quer dizer Amutal, filha de Jeremias de Libna. Ele, entretanto, fez o que era mal segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei, em lugar de seu pai Josias, e mudou seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Jeoaquim pagou ao faraó toda a prata e o ouro exigido, mas teve de criar impostos na terra a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó, e portanto exigiu também prata e ouro de cada cidadão conforme as suas posses. O reinado de Jeoaquim em Judá, podemos ler em 2 Crônicas 36, de 5 a 8. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebudá bat Pedaia, que quer dizer Zebida, filha de Pedaías, na cidade de Ruma. Mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo o que os seus antepassados haviam feito. 2 Reis, capítulo 24. O reinado de Jeoaquim em Judá. Durante o governo de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a nação, e Jeoaquim foi obrigado a tornar-se seu vassalo por 3 anos. Ao final desse tempo, Jeoaquim arrependeu-se de sua decisão e rebelou-se contra Nabucodonosor. Então o Senhor mandou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Jeoaquim, e as enviou contra Judá, com o objetivo de o aniquilarem de acordo com tudo o que a palavra do Senhor já havia antecipado por intermédio de seus servos, os profetas. Em realidade, foi por ordem expressa do Senhor que todos esses fatos ocorreram contra Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todas as maldades e pecados cometidos por Manassés, bem como devido ao sangue inocente que ele derramou em abundância, porquanto inundou Jerusalém de sangue, sem culpa, e por isso o Senhor decidiu não perdoá-lo. Os demais atos do rei e acontecimentos do governo de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Jeoaquim adormeceu com os seus antepassados, seu filho Jeoaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito jamais se atreveu a enviar seus exércitos para além de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território que outrora havia pertencido ao Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. O rei Joaquim é levado cativo. Podemos ler em 2 Crônicas, capítulo 36, de 9 a 10, e Jeremias, de 27, 19 a 20. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Nehushta bat Elnatã, que quer dizer Neosta, filha de Elnatã, na cidade de Jerusalém. Fez ele o que era intolerável pelo Senhor, praticando tudo quanto de mal praticou seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém e a sitiaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus servos se entregaram. Todos se renderam a ele. Assim, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor tomou Joaquim e seu povo e os levou como prisioneiros. Conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé e do palácio real, destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para uso no templo do Senhor. Conduziu para o exílio toda Jerusalém,
todos os anciãos, líderes e homens de combate, todos os artistas, artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só restaram os mais pobres e doentes. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Obrigou Matanaías, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Tzidkiahu, que quer dizer Zedequias. O reinado de Zedequias. Podemos ler em 2 Crônicas 36, 10 a 12 e Jeremias 52, de 1 a 3. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias e Libna. Ele praticou o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Entretanto, foi devido ao juízo severo e à ira do Senhor que tudo isso aconteceu ao povo de Jerusalém e de Judá. Finalmente, foram todos expulsos da sua presença, até que depois de certo tempo, o rei Zedequias promoveu uma revolução contra o rei da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25, a queda de Jerusalém em 586 a.C. Podemos ler em Jeremias 39, de 1 a 7, capítulo 52, de 3 a 11. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou, construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. Assim, Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar inimigo até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. Então a muralha da cidade foi rompida e todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade toda, em toda a volta, e o rei fugiu em direção ao Arabá, o vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Então prenderam o rei e o conduziram a Ribla, diante do rei da Babilônia, que lhe determinou sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida, perfuraram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do governo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, seu comandante da guarda imperial e conselheiro pessoal, Nebuzaradã, que quer dizer Nebuzaradão, partiu para Jerusalém. Assim que chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E todo o exército dos babilônios que acompanhava o comandante Nebuzaradão colocou abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradão e seu exército levou cativo o restante do povo que havia permanecido na cidade, todos os desertores que já haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Contudo, o comandante deixou para trás o povo mais pobre da nação, como os que trabalhavam nas vinhas e na lavoura em geral. Além disso, os caldeus destruíram as colunas de bronze que ficavam no templo do Senhor, como também os suportes e os tanques de bronze que estavam guardados no interior da casa de Iavé, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Da mesma forma, tomaram as caldeiras, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios sagrados de bronze
com que se ministrava o serviço religioso no templo. O comandante da guarda imperial levou também os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze das 2 colunas do tanque e dos suportes que Salomão tinha mandado fazer com arte para o templo do Senhor eram mais pesados do que se podia pesar com os instrumentos da época. A altura de uma coluna era de 8 metros e 10 centímetros. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,35 m de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou também Seraías, o chefe dos sacerdotes, Tisefaniahu, que é Sofonias, o vice-sacerdote e os 3 guardas do portão de entrada. Levou um oficial da cidade responsável pelos soldados de batalha e 5 oficiais do rei que ainda permaneciam na cidade, como também o secretário do exército, principal líder e coordenador do sistema de alistamento militar no país, e mais 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradão conduziu todos os cativos à presença do rei da Babilônia em Ribla, e o rei da Babilônia em Ribla determinou a execução sumária de todos os prisioneiros de Jerusalém. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Gedálias e o remanescente de Judá. Podemos ler também Jeremias, capítulo 40, de 7 a 13, e capítulo 13, de 41 a 18. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedaliahu ben Arricã, que quer dizer Gedálias, filho de Alcã, e neto de Safã, como governador dos pobres e doentes, que havia sido deixado em Judá, quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, na cidade de Netofa, e Zanias e Maaca, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia constituído Gedálias como governador de Judá. Eles e seus soldados foram falar com Gedálias em Mispa. E Gedálias assumiu um compromisso mediante juramento diante dessas pessoas, declarando: não temais servir aos babilônios, permanecei na terra e servi ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Entretanto, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedálias e os judeus e os babilônios que estavam em Mispa. Então todo o povo, desde a criança até os idosos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com grande medo dos caldeus. Joaquim é libertado da prisão. Podemos ler em Jeremias, capítulo 52, de 31 a 34. No 37º ano do exílio babilônico de Joaquim, o rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach, que quer dizer também chamado de Amel-Marduk, foi proclamado rei da Babilônia, e ele decidiu perdoar Joaquim e libertá-lo da prisão. No 27º dia do 12º mês, ele tratou o rei Joaquim com misericórdia e dignidade e concedeu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E por esse motivo, Joaquim teve o direito de trocar suas roupas de prisioneiro e passou a fazer suas refeições à mesa real todos os dias da sua vida. E seu sustento diário foi garantido constantemente pelo rei caldeu, dia após dia, enquanto viveu.